Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição, Caso Bernardo. Nossos repórteres trazem as últimas informações sobre os testemunhos do primeiro dia de julgamento. A delegada de Três Passos, na época do crime, depõe por mais de 4 horas e reforça a omissão do pai na criação do menino. Que o Bernardo ficava abandonado, ficava pela cidade, ficava de casa em casa e sem o conhecimento do pai. Exclusivo. Em entrevista ao SBT, a madrinha de Bernardo, com quem o menino passava as férias, diz acreditar que o júri fará a justiça. Depois de chamar mulheres vítimas de agressões domésticas de chinelonas, o vereador publica vídeo nas redes sociais tentando se explicar. Fuga frustrada. Detento se dá mal ao tentar escapar de presídio na região centro-sul do estado. E acredite, donos de lotações não querem reajuste no valor das passagens em Porto Alegre. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Já dura mais de 7 horas o julgamento do caso Bernardo, um dos mais chocantes do Brasil. O pai do menino, a madrasta, uma amiga e o irmão dessa amiga são os acusados do crime. Você vê imagens ao vivo do júri nesse momento, quando a segunda delegada responsável pelo caso, a delegada regional Cristiane Braux, presta depoimento. Mais cedo, quem falou no júri foi a delegada da cidade na época do assassinato. Ela falou por mais de 4 horas. Confira na reportagem da Bruna Osterman. Os 4 réus chegaram em 2 vans da SUSEP, escoltados sob forte esquema de segurança. Graciele Ugolini e Edelvânia Virganovich chegaram em um veículo e Leandro Boldrini e Evandro em outro. O advogado da madrasta foi o único que falou com a imprensa. Foi acidental, né? Conforme ela sustenta e me convenceu disso, ela disponibilizou medicação para o menino e o menino ingeriu por uma vez, por 2, por 3, não sei por quantas, e aconteceu essa fatalidade. A sessão do Tribunal do Júri teve início à tarde. Durante a manhã, juíza, promotores e advogados de defesa se reuniram para definir algumas regras do julgamento. Logo depois foram sorteados os 7 jurados que compõem o Conselho de Sentença. São 5 homens e 2 mulheres. A primeira testemunha a depor foi a delegada responsável pela investigação do crime. Ela explicou o que levou ao indiciamento dos 4 réus. O álibi deles, ou a história deles, e no meu entender, e o que a gente constatou é que eles estavam no início tão certos da impunidade que eles não se prepararam com alguns detalhes. Entende? Eles não se prepararam com alguns detalhes. Então, há divergências entre vamos dizer assim, os álibis, a história deles. A previsão é de que o depoimento da delegada seja o mais longo do julgamento. Enquanto ela respondia perguntas da promotoria, Edelvânia chorou muito. Durante o depoimento, o Ministério Público apresentou o áudio de uma participação de Leandro em uma rádio falando sobre o desaparecimento do filho. E ressaltou a frieza do médico ao dizer para ligar para a polícia. Um telefone para contato. Eu acho que dá para ligar para o 190, porque daí o 190 é integrado com a polícia aqui de Três Passos. A segunda testemunha do Ministério Público foi a delegada regional de Três Passos na época, Cristiane de Moura e Silva Braux. Eles precisavam dar um fim nesse menino. A expectativa desta terça-feira é para o depoimento de Jussara Petri, empresária da cidade que criou um vínculo com o menino. O número de testemunhas diminuiu durante a tarde. O advogado de Graciele retirou todas e os de Leandro, 2. Depois dos depoimentos da defesa, serão feitos interrogatórios com os réus. O Ministério Público acredita que todas as provas que existem nos autos permitem a condenação de todos os réus e é para isso que o Ministério Público se empenhará. A previsão é de que a partir de amanhã, as sessões comecem às 9 da manhã e terminem às 7 da noite, com 1 hora de intervalo. Segundo o Ministério Público, Bernardo Boldrini foi assassinado no dia 4 de abril de 2014 com uma dose letal de remédio. O corpo do menino foi encontrado 10 dias depois, a partir de informações dadas por Edelvânia.
Para o Ministério Público, ela e a madrasta assassinaram Bernardo e enterraram em uma cova rasa em Frederico Westphalen. Evandro teria cavado o buraco e Leandro é acusado de planejar a morte do filho. É um cafajeste esse Leandro, não tem outra palavra para determinar uma figura como essa, escrota. Depois do filho assassinado e enterrado por ele e pelos cúmplices, ainda dando entrevista nas rádios. Diz que a 190, a polícia entra em contato com o pessoal aqui de Três Passos. Além da Bruna Osterman, temos vários repórteres, produtores lá em Três Passos. Nós estamos ao vivo com o Andrei Rosseto, ele está lá em frente ao fórum, acompanhou os depoimentos desse primeiro dia. Andrei, o mundo inteiro pôde assistir pelo YouTube, né, pelas redes sociais, os depoimentos hoje. Aí em Três Passos houve comoção, as pessoas foram à frente do fórum, essa questão de transmissão, né, para todo o planeta tirou muita gente aí da frente pedindo justiça, o que é comum num caso como esse. Boa noite. Olá, boa noite, Felipe, boa noite a todos. Olha, eu acompanhei o caso desde 2014, quando o menino Bernardo foi encontrado morto 10 dias depois, dia 14, 10 dias depois de desaparecer, no dia 14 de abril. A movimentação, para falar a verdade, Felipe, uma opinião pessoal minha, eu esperava uma mobilização maior da população. Sim. Claro que houve um isolamento, a gente está vendo aqui que a área ainda tem policiais aqui atuando, a imprensa acompanhando o depoimento da Cristiane Moura, da delegada, outra delegada que foi responsável pelas investigações, mas eu esperava uma comoção maior. Alguns curiosos aqui passaram sim em frente ao fórum, acompanharam, mas uma parte da população, sabe, Felipe, ela até quer esquecer, quer ficar com a parte boa do Bernardo na memória, entendeu? Perfeito. Andrei, 2 depoimentos até agora das 2 delegadas que investigaram o caso de forma conjunta. O que mais vem ainda hoje nesse tribunal do júri? Olha, nesse momento, então, como eu falei, está depondo a outra delegada responsável pelo caso, que é a Cristiane Moura. A movimentação, como eu disse, é tranquila, a imprensa acompanhando aqui, e também tivemos no início da tarde, quem abriu os depoimentos foi a delegada que chefiou a investigação, a Caroline Bamber. Essa delegada, Felipe, ela disse logo no início que os réus caíram em contradição. Lá no início das investigações, na tentativa de criar um álibi, segundo ela, Leandro e Graciele passavam a ideia de uma família perfeita. Na verdade, ao longo do depoimento, o que aconteceu, Felipe? As defesas do Leandro Boldrini e da Graciele Ugolini, elas trabalharam para desconstruir a tese da acusação que diz que o casal era frio e ausente com o menino. E, além disso, os advogados de defesa, eles questionaram pontos da investigação policial, como provas e a participação dos réus. Então, o que eles estão tentando criar, a defesa? Desconstruir, melhor dizendo, sim, as provas da investigação policial. E justamente são essas provas que o Ministério Público usou para alicerçar a acusação. Sim. Bom, estamos no primeiro dia. Há uma previsão de tempo para o final desse julgamento, Andrei? A previsão, Felipe, é que ele dure uma semana, ou pelo menos até sexta-feira. Obrigado a você. Em instantes, novas informações a respeito desse caso Bernardo. Se o Brasil tivesse uma lei decente, esses assassinos seriam condenados a 30 anos sem direito à progressão de regime. Alguns defendem pena de morte, tais são as evidências de crueldade com o menino Bernardo. Não é o meu caso. De qualquer forma, o que me indigna é que eles mataram friamente o garoto, ocultaram o corpo e deram entrevistas chorando, sabendo que tinham assassinado um menino indefeso. E o que vai acontecer com eles? Vão ficar alguns anos na cadeia e vão sair da cadeia, quando o que eles mereciam era apodrecer na prisão. Por isso, nesse caso e em outros semelhantes, eu gostaria mesmo de prisão perpétua no Brasil. Mas a lei brasileira é fraca. A lei brasileira, infelizmente, é pró-bandidagem. Um caso que chamou a atenção no final da semana passada. Lembra daquele vereador que chamou as mulheres vítimas de agressões domésticas de chinelonas? Pois bem, depois da repercussão nacional do caso, ele publicou um vídeo nas redes sociais se explicando. As informações com quem pediu respeito, exigiu respeito e merece respeito. Luciane Coleman, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos os nossos telespectadores.
Pois é, obrigada, né? Eu acho que todas as mulheres merecem respeito após o discurso, né, deste vereador, que acabou postando, então, essa mensagem nas redes sociais, né, na internet. Ele se dirigiu à comunidade de Nova Petrópolis, disse que não teve a intenção de ofender as mulheres, alegou ser uma pessoa simples, mas que respeita todos, e encerrou o vídeo pedindo desculpas pelo que falou. Na sessão da última quinta-feira, o vereador fez um pronunciamento na tribuna lá da Câmara de Vereadores, criticando a proposta de uma outra vereadora de distribuir cartazes na cidade com informações para denúncias de violência contra a mulher. E ele disse que achava que era uma coisa feia, até porque mulher decente não dava tanto problema e que esse tipo de situação era provocado, Felipe, por mulheres, segundo eles, chinelonas. Claro que isso gerou uma revolta não só em Nova Petrópolis, teve até uma campanha, hashtag Somos Todas Chinelonas, que a gente sabe que isso, na verdade, é um problema de todas as mulheres, né? Ele fez as desculpas, ele leu, meio mal feito, mas pediu desculpas, Felipe. Ô Lu, você como mulher aceita as desculpas dele? Sexta-feira você estava no comando aqui em Porto Alegre e fez um comentário pedindo respeito às mulheres. E aí, como mulher, se sentiu retratada nesse caso, hein? Não, eu acho que ele poderia ter feito um pedido de desculpas mais sincero e não uma leitura de algo que ele parecia sequer saber do que ele estava lendo. Tá bem. Obrigado, Lu. Chinelão é o senhor, a minha opinião é essa e não vai mudar. O valor das passagens dos ônibus e das lotações da capital vai aumentar. A partir de quarta-feira, os coletivos sobem para R$ 4,70 e os lotações para R$ 6,60. Permissionários de lotações são contra o reajuste, mas eles não são os únicos. A falta de passageiros se repete quase todos os dias em alguns horários e linhas da Zona Norte de Porto Alegre. Uma dificuldade que fez muitos empresários do transporte seletivo assinarem um documento pedindo que o valor da tarifa não fosse reajustado. Vai tornar menos atrativo, vai cair muito mais o número de passageiros. O pedido para congelar o valor da passagem das lotações na capital gaúcha não foi aceito pelo Conselho Municipal de Transporte Urbano, o CONTU. A partir desta quarta-feira, a tarifa passa a custar R$ 6,60. Por conta de uma lei municipal, o valor da passagem das lotações está vinculado ao preço da tarifa dos ônibus. De acordo com os empresários, nos últimos 5 anos, o volume de passageiros nas lotações da capital caiu pela metade. Os motivos são os mais variados, mas especialmente a concorrência com o transporte por aplicativo, que ainda não está regulamentado. Só que nesse jogo de interesses econômicos, tem mais gente reclamando dos reajustes acima da inflação. Muito caro mesmo. Ônibus tudo quebrado, o horário não cumpre horário nenhum. Por aplicativo ainda está valendo a pena. A tarifa dos ônibus de Porto Alegre vai subir de R$ 4,30 para R$ 4,70. A Associação dos Transportadores de Passageiros também alega perda de usuários dos últimos anos. Mas os empresários do setor sabem que, com mais ou menos lucro, o transporte coletivo cumpre uma função social. O ônibus tem um papel estruturante na cidade. Ele é o único que transporta a isenção, ele é o único que tem um caráter social. E essa isenção é paga única e exclusivamente pelo usuário do ônibus. E isso está ficando pesado para ele. E um preso tentou fugir do presídio de Camaquã, na região centro-sul do estado. As informações direto da redação com Luciane Coleman. É muita cara de pau, né, Felipe? Olha lá, a gente viu os dois apenados, dão aquele famoso pezinho para o outro praticamente escalar aquele muro. Aí ele chega até uma tela, tenta se desvencilhar ali do arame farpado. E lá fora a gente vê, ó, como está em destaque, um agente, né, que vê toda a ação e acaba, então, frustrando essa tentativa de fuga. O apenado quase cai, né, ele consegue ainda saltar depois de volta ali e retorna para o pátio. Olha lá novamente a ação, ó, o agente ali intimida ele quase cai, pula e aí retorna para o pátio. Esse fato aconteceu no sábado, Felipe. O que me impressiona é que todos esses presídios têm câmera de segurança. Eles sabem que eles estão no pátio sendo observados e tentam fazer esse tipo de fuga ainda. É que vai que cola, né? Vai que tá ali no
na pausa, né? Ou ali na hora do intervalo, né, do agente. Tá bem. Bom, Lu, um daqueles casos que comove a todos nós que gostamos de animais, né? Aqui na Grande Porto Alegre, uma família está buscando a cadelinha de estimação roubada de dentro de casa, Lu. Pois é, olha só, nessas imagens a gente vê a ação dos bandidos. Eles entram com uma chave de fenda, aí eles arrombam o portão externo, depois eles entram nessa casa, saem com sacolas, saem com uma televisão e ainda com a cadelinha de estimação. Essa outra imagem é de uma outra casa que eles roubaram na mesma rua e saíram com uma enorme de uma televisão, né? Olha só, aí tá a imagem dos ladrões, né, que fizeram toda essa ação e aí o carro usado nesses arrombamentos. Isso aconteceu lá em Sapiranga, né? Isso aconteceu na terça-feira de carnaval. E agora a família, olha só, da Pitucha, que é essa poodle, né, faz uma campanha na internet para tentar reencontrar o bichinho levado pelos ladrões. Ela seria velhinha, ela precisa de cuidados extras e, claro, ainda tem toda a questão emocional. Então, se alguém ver essa cadelinha, se alguém encontrar a Pitucha, se tiver informações do paradeiro, o número para entrar em contato é o 51-999-861-159. Esses crimes, lembrando, aconteceram na terça-feira de carnaval, ou seja, eles se aproveitaram daquela calmaria, menos gente nas ruas, né, e as casas vazias. Bandidos da pior espécie, sem coração, imaginando aí que essas crianças não vão sofrer, toda a família não vai sofrer. Obrigado, Lu. A Polícia Civil investiga as circunstâncias de um atropelamento acontecido no feriadão de carnaval na Freeway. Um médico, atenção, com carteira de motorista suspensa. Isso, estava com carteira de motorista suspensa e guiando, né? Bateu em duas motos. Uma jovem de 15 anos morreu. Eu vi uma luz, aí eu fui reduzir para entrar na mesma, atrás do meu colega que estava levando a minha filha. Só que quando eu reduzi, a luz ficou muito forte e aconteceu o primeiro impacto aí. Douglas estava com a esposa em uma das motos atingidas pelo BMW do médico Leandro Toledo de Oliveira, de 37 anos. A filha dele, Bárbara Andriele de Moraes, de 15 anos, estava em outra motocicleta com um amigo. Os 4 ficaram feridos e foram socorridos. Só que Bárbara não resistiu e morreu no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre. Já chegou no hospital sem vida. O acidente aconteceu no quilômetro 31 da Freeway, na região de Santo Antônio da Patrulha, na madrugada do domingo de carnaval. As duas motos seguiam em direção a São Leopoldo quando foram atingidas por trás. Douglas e a esposa foram parar no canteiro. Bárbara foi atropelada pela caminhonete. A Polícia Rodoviária Federal afirma que não foi feito o teste do bafômetro na hora, porque o motorista disse que não estava se sentindo bem. Ele foi internado no hospital de Santo Antônio da Patrulha e liberado na manhã seguinte. Ainda segundo a PRF, a carteira de habilitação do médico estava suspensa desde 2015, quando ele foi flagrado dirigindo alcoolizado. A ocorrência só foi concluída na quarta-feira. Segundo a polícia, isso aconteceu porque o acidente ocorreu no final de um plantão. No entanto, a corregedoria da PRF avalia se vai abrir processo administrativo contra os policiais. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Santo Antônio da Patrulha. O delegado acredita que há indícios de excesso de velocidade do condutor da caminhonete. Amigos da família estão arrecadando doações e vão tentar comprar uma moto quando Douglas estiver pronto para trabalhar. Por enquanto, a família espera que o responsável seja punido. Nada vai trazer a minha bebê de volta, a minha guerreira de volta, mas pelo menos que ele não vá fazer isso aí com outra família. No início do programa eu falei sobre a lei brasileira. Pois eu vou dizer o seguinte para você. Infelizmente, nesse caso, esse médico não vai parar na cadeia muito tempo, se for parar na cadeia. E casos de morte envolvendo acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul não me surpreenderá, infelizmente, se isso acabar em pagamento de cestas básicas. Sem carteira suspensa, já foi flagrado dirigindo bêbado, não fez bafômetro, foi para o hospital porque ele quis, saiu no outro dia e vai ficar assim. Não pensa que esse cara vai puxar cadeia, não. Não vai, porque a lei brasileira é branda também nessas mortes em crimes de trânsito, quando assassinos estão dirigindo carros.
Deixa eu voltar a falar do júri em 3 passos. A gente vê imagens ao vivo do julgamento no caso Bernardo Boldrini. Quem decide o futuro dos réus são os jurados. Mas qual é o papel do juiz? O vice-presidente do Tribunal de Justiça explica pra gente. O juiz num júri atípico como este, com grande comoção, ele tem uma responsabilidade particularmente grande, maior do que normalmente ele tem. É manter a ordem dos trabalhos, o que é fundamental, mas garantir também a imparcialidade, no sentido de que não haja uma pressão das circunstâncias ou da qualidade das perguntas que eventualmente venham a ser feitas para as testemunhas ou no interrogatório, quando os próprios réus venham a contar, e também de esclarecer os jurados alguns aspectos técnicos de laudos de exame toxicológico, que no caso é importante, do auto de necropsia, de depoimentos, de algumas outras perícias, enfim, de permitir que os juízes de fato do processo, que são os 7 jurados, decidam absolutamente bem informados em relação àquilo que aconteceu. Depois que for decidido pela absolvição, tem algumas providências que o juiz toma. Se for pela condenação, o juiz tem outras providências, entre as quais calcular a pena, remeter de volta para a prisão, etc. Essa, basicamente, é a atuação do juiz. E que seja uma atuação serena nesse caso de 3 passos. A gente volta daqui a pouco com a entrevista exclusiva da madrinha do menino Bernardo, em instantes. SBT Rio Grande, 2ª edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac, educação profissional mudando vidas. E Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Caso Bernardo. O menino encontrava abrigo e carinho não na casa dele, não, mas na casa da madrinha, em Santa Maria. Ela conversou com exclusividade com a nossa equipe. Aí ele disse, teu afilhado aprontou outra. Foi isso que ele me disse. E daí ele me contou, e aí eu já fui para a internet, já comecei a ver e, enfim, já parei de trabalhar, já pedi licença, que eu estava grávida. Aí a gente ficou aqui nessa sala procurando e pesquisando, indo atrás, tentando. Eu não pude ir, né, a 3 passos, que eu estava com 36 semanas de gestação. E aí a gente ficou, enfim, né, procurando, assim, eu, meu marido, meus pais. Inclusive no dia, né, que era na segunda-feira, quando eu consegui falar com eles de noite, ele me ligou de manhã e de noite, quando eu consegui, tinha música na casa. Outra coisa assim que me chamou bastante atenção, assim, tinha música alta, né? Eu fiquei assim muito impressionada, como pode, né? E ela me disse, não caiu a ficha do Leandro. O Leandro tá deitado, não caiu a ficha. Eu achei que ela tivesse feito alguma coisa, sim, porque ela só falava no passado. Ela me dizia, estava muito difícil, Dinda, estava muito difícil, porque ele fazia muita grosseria para mim, ele me tratava mal, mas sempre no passado, o que me deixou muito mal. E aí eu fui atrás, consegui o contato da doutora Caroline, da delegada, para contar isso, né? Mas eu não acreditava, assim, na morte. Eu pensava, a gente vai achar e aí eu vou conseguir, né, ficar com ele. Monstros, né? Vamos para a previsão do tempo. Lu, como fica aí a terça-feira no Rio Grande do Sul? Bom, Felipe, a terça-feira tem previsão de chuva forte, viu? E de temporais isolados, com rajadas de vento, raios e granizo, como a gente dá uma olhada agora no mapa da previsão. Os maiores acumulados de chuva devem ser registrados na metade sul e também no oeste do estado. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 18 e 25 graus. Em Porto Alegre, chuva a partir da tarde, máxima de 24 graus. Na quarta, ainda chove. Na quinta, aí sim, a instabilidade perde a força e o sol, então, reaparece. E na sexta, ao que tudo indica, Felipe, a gente deve ter, então, o retorno do tempo seco. Por enquanto, a gente não tem na previsão para o fim de semana, mas quem sabe, sol. Olha, Lu, a noite foi pesada no noticiário, mas parabéns, feliz aniversário, tudo de bom, comemora bastante, tá bom? Obrigada, Felipe. Boa noite. Mais informações do caso Bernardo e outras notícias do Brasil e do mundo em instantes no SBT Brasil. Tchau.
SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac, educação profissional mudando vidas. E Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos.